Hoje temos a honra de receber um ilustre causídico do escritório, o Dr. Felipe, um grande advogado, de uma personalidade forte e de uma habilidade de gestão com pessoas incrível. Eu te admiro por natureza, pela tua forma de conduzir as coisas, então é uma honra te receber aqui hoje. E eu queria começar perguntando um pouco da tua trajetória de vida, como que o direito surgiu na tua vida. Conta um pouco disso pra gente. Não, perfeito. Primeiro, a honra é toda minha de estar aqui com duas ilustres presenças, pessoas que eu admiro muito. Sobre a advocacia, eu sempre tive esse sonho. Sempre foi um sonho ser advogado. E isso nasceu de uma tia minha, por incrível que pareça, que ela sempre me dava a Constituição no dia do meu aniversário. Então isso eu fui lendo, fui aprendendo, fui tentando entender, porque na verdade a gente não tem de fato essa dimensão do que é a profissão, do que é o curso, do que eu vou encontrar quando eu chegar. Mas passando o tempo eu fui entendendo, procurando, buscando, e quando eu tinha 16 anos minha mãe me perguntou: "Sabes o que tu quer ser da tua vida?" Eu falei: "Sempre soube, quero ser advogado." Olha que E massa. foi aí que nasceu essa vontade, que a gente chama esse fogo, né? Dentro, criando, que a gente vai alimentando cada vez mais. Então, essa minha vontade, ela nasceu dessa forma. E a tua formação, Felipe? Falando um pouco da tua formação, da tua bagagem, eu queria que tu me contasse um pouco dessa tua trajetória. Eu sei que você é um advogado que não tem já tem uma estrada de anos de advocacia, mas me fala do que você buscou além da graduação. Me fala dessa tua formação. Não, perfeito, vamos lá. Eu me formei os 5 anos e aí, inclusive, tem uma situação muito engraçada e pertinente ao mesmo tempo. Porque, às vezes, a gente não busca algo, mas aquilo busca a gente. Então, na faculdade, eu sempre fui muito interessado e tudo mais. Só que com o passar do tempo, o que que eu percebia? Eu sempre fui de puxar muito, de chamar muito a responsabilidade para cima de mim. É aquela coisa, se eu quero bem feito, eu mesmo vou fazer. Não costumo e nem sou de ficar esperando. Então eu sempre tive esse perfil, sempre tive essa personalidade e algo que me acompanha até hoje. Então, levei minha faculdade dessa forma, sempre fui muito dedicado, sempre busquei aprender, entender e estar um passo à frente e entender um contexto principal para que isso possa acontecer. Então, eu pego, me formo, de imediato já entro no escritório, passou ali, me formei durante um período de muita dificuldade, que foi a pandemia, Olha, e logo após esse momento o escritório vem, me dá a oportunidade, e quando eu entro, eu penso, tá, cheguei aonde eu sempre quis para fazer o que eu queria, que era advogar. Aí é a pergunta, né? E agora? Como é que faz, o que que eu faço. E aí fui aprendendo no dia a dia, fui começando com uma pós-graduação que hoje eu tenho em direito civil, direito processual civil. Com o passar do tempo, fui fazendo também pós-graduações de gestão, tanto gestão de pessoas quanto gestão de escritório, que eu já tenho hoje, que é muito importante a gente sempre ir se aperfeiçoando. Isso é o que eu comento com todo mundo, com a minha equipe, com todos, que eu acho muito importante. eu complemento e por isso que eu admiro e fiz essa pergunta para você, porque eu entendo que a base do advogado, a base da advocacia, mesmo a nossa no direito empresarial, ela, quando ela passa por atuar nos litígios, se você não tem uma profundidade do direito processual para saber as melhores estratégias de processos, os reflexos, né, as implicações, então, de fato, a gente vê na tua atuação profissional, na tua visão, dentro de um cliente que tem um problema trabalhista, que tem problema societário, que está com problema tributário e agora está com um problema muito grande de sucessão, ameaçando, né, atingir os sócios de uma empresa que ele vendeu. Você hoje, por exemplo, numa reunião que a gente teve, você falou, poxa, mas se a gente fizer assim, isso vai refletir aqui, isso vai refletir naquele outro problema societário lá. Você puxou um outro problema da gaveta do cliente, né? E que de fato tinha uma implicação. Então é isso. Eu acho que essa formação completa, né, do advogado sua, de buscar o direito civil e buscar a formação em direito processual, é o que nos diferencia, né, no nosso escritório, na prática da advocacia. Mas o que eu destaco com brilhante atuação que você tem feito nos clientes, essa perspicácia, né?
Porque o cliente não é só um problema, né? Dentro do direito empresarial, a gente não vive só uma dor do cliente, né? Ela está sempre relacionada com as outras áreas. Então, parabéns, doutor Felipe. Eu gosto da tua formação, eu admiro, né, a tua perspicácia. Exato. A advocacia, e isso é uma coisa que eu trago comigo e tenho certeza que vou levar até o final. A advocacia, a gente tem que olhar ela de forma ampla. A gente não pode olhar para aquele problema específico e falar, é só aquilo, eu vou focar só nisso. A gente tem que estar para proteger o cliente, para trazer o maior respaldo jurídico possível para ele. A gente tem que analisar todos os cenários. E além de analisar todos os cenários, a gente sempre tem que saber um pouquinho de cada área. Lógico, a gente sempre tem nossa especialidade, aquilo que a gente se aprofunda, mas se a gente não tiver esse ímpeto de atualização, de busca, de procura, ver onde é que eu posso melhorar, o que que eu posso fazer, é isso que a gente precisa. A gente precisa para prestar o melhor serviço possível para o cliente, e se é nosso cliente, ele merece o melhor. E é isso que a gente oferece. E complementando, a visão do direito do trabalho é muito importante, né? Ainda que a gente não faça o direito do trabalho, eu, por exemplo, já fiz, comecei as minhas primeiras audiências, era a época que existia o juiz classista, que ajudava você na audiência, eu todo perdido, foi uma escola muito boa a atuar no direito do trabalho, sempre sentando na cadeira do lado patronal, né? Sempre foi uma vocação que a gente sempre defendeu. Mas hoje, a visão do direito do trabalho, os contratos que a gente fez envolvendo a área trabalhista, hoje nos dá essa perspicácia, né? Que é isso, a gente mesmo dentro do direito empresarial, quando a gente está com o cliente, sempre olha para o lado dos nossos colegas, né? Do departamento do direito do trabalho e consegue conversar com isso de uma maneira mais eficaz e trazer resultado para o cliente. Então, muito boa essa complementariedade. Isso é algo que a gente traz da integração, né? Hoje, cada vez mais, a gente precisa estar mais integrado, tanto em relação à questão das áreas de um escritório de advocacia, quanto aos próprios assuntos. E aí, com certeza, o senhor vai saber melhor do que eu sobre isso, vai ter essa experiência por um tempo maior do que eu tive, que é quando a gente ia lá no fórum, no tribunal, arrastando aquele carrinho cheio de processo. E hoje a gente já vê essa inovação acontecendo, que também faz parte do direito. O direito ele está em tudo, só que hoje a gente já traz a questão do direito digital. E querendo ou não, a pandemia, em que pese a parte ruim dela, ela trouxe benefícios também para a profissão. A gente sabe que nada substitui olho no olho. Certo. Nada. Mas às vezes a gente precisa de uma facilidade, como por exemplo, nós que temos atuação aqui em Brasília, nós temos em Belém, em São Paulo, em diversos outros estados do Brasil, mas às vezes é importante que a gente consiga, por exemplo, propiciar para o cliente para que ele faça uma audiência por videoconferência. E é algo que a pandemia nos trouxe com as leis que foram editadas na época, que possibilitaram isso e que hoje é algo que foi tão bom para a profissão que continua. Então, olha como a gente já vê o direito evoluindo, tanto na questão física quanto na questão prática. Mas eu tenho um ponto que eu queria que você nos desse um panorama que você tem vivido no escritório. E a inteligência artificial? A inteligência artificial é muito importante. Ela é muito importante desde que a gente saiba utilizar. Porque é aquela situação, tudo tem seu lado pró e seu lado contra. A partir do momento que a gente consegue utilizar a inovação, as ferramentas que nós temos, como de fato uma ferramenta e não como algo base para um conhecimento que eu não tenho, por exemplo, aí a gente já está indo para o lado que não é tão positivo da inovação, da tecnologia. Por quê? Porque a gente não pode utilizar também a tecnologia como muleta, que esse é um grande problema e é um problema que a gente está vendo hoje em larga escala. Quantas petições a gente vê hoje, juízes dando decisão, falando, olha, mas isso aqui foi copiado da ferramenta tal, foi feito tal, e o desembargador tal sequer existe, foi citado no processo. Então, são todos esses pontos. É muito importante, vai trazer um avanço, já está trazendo um avanço muito grande, mas a gente não pode esquecer de saber utilizar. E saber utilizar como uma ferramenta que é, e não como uma muleta de aprendizado. Muito bem, o doutor Alexandre, a gente já, né,
o conhece muito bem. Eu sempre digo que ele, antes de ser um bom advogado, ele é um grande empresário. A visão empresarial do Alexandre é singular, a maneira peculiar com que ele conduz o escritório, com que ele trata todo mundo, né? É sempre uma satisfação estar junto com ele, a maneira agregadora, né, Alexandre? Então, eu queria que você trouxesse aqui essa tua visão com o Dr. Felipe, enfim, que você nos trouxesse aqui a tua opinião sobre essa boa relação de processos e de gestão humana que o Felipe bem desenvolve. É verdade. Para poder correr, primeiro precisa caminhar. Acho que para você se utilizar de uma ferramenta tão importante quanto a inteligência artificial, antes da gente poder manuseá-la, é necessário a gente aprimorá-la com relação à utilização. E a gente está começando a utilizar da maneira correta, né? A pandemia trouxe essa necessidade. E agora a gente começando a utilizar da maneira certa, a gente vai evoluir. Acho que antes de, antes de melhorar, piora um pouco, né, Felipe? Exatamente, mas a gente está no caminho certo. Eu A gente acho. está no caminho certo e hoje a gente já está conseguindo utilizar a ferramenta para que ela nos ajude, ao invés de nos prejudicar. A gente sabe que isso é importante para o advogado, é importante para o cliente, aquele cliente que precisa de algo com mais celeridade. E quando a gente sabe perguntar, é mais fácil ainda, quando a gente sabe pedir, quando a gente sabe o que a gente quer. Por isso que é muito importante a gente ter também esse conhecimento prévio. Importante não é essencial, porque sem isso a gente não chega no resultado. Até porque uma cultura que a gente tem que implementar, não no escritório, porque no escritório já tem, no Bastos Freire, mas é uma cultura de eu preciso entregar o meu máximo. As pessoas, elas precisam ter mais esse entendimento. Eu não posso fazer algo só por fazer. Eu tenho que entregar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Ninguém vai cobrar o melhor do melhor do melhor, mas sim o melhor do que eu posso. Será que eu posso estudar mais? Será que eu posso pesquisar mais? Será que eu posso me desenvolver mais? E onde eu posso me desenvolver mais? Então, é muito importante a gente ter essa mentalidade. É importante a gente ter fome. Inclusive, isso era o que eu estava conversando com o senhor mais cedo, doutor. É importante a gente ter fome. Fome, ter garra, saber o que quer e ir buscar, ir atrás. É verdade. E essa escada da cronologia e da interação acaba fazendo parte do nosso dia a dia. E você vê, o Felipe na escada dos 30, eu na escada dos 40, você na escada dos 40. Vem de cima a tua experiência passando um pouco para mim, vem de mim passando um pouco para o Felipe. Ao mesmo tempo, a tecnologia vem de baixo para cima. Vem da interação extremamente absurda do conhecimento do Felipe para mim, que entendo um pouco, não tanto quanto ele, que passa um pouco para você, que já entende um pouco menos que eu te perturbo, você já é um pouco menos, então é uma interação que acaba sendo extremamente interessante e rica no escritório do nosso desenvolvimento da escala etária também, né? Não só na cronologia etária, mas também no desenvolvimento da nossa interação social, que eu acho que isso também torna extremamente agregador nosso convívio. E ao mesmo tempo o Felipe traz reflexões, traz uma visão, vem de uma outra geração. Isso oxigena o escritório, né? Porque a gente construiu dentro do escritório um diálogo muito respeitoso, mesmo na divergência, né, de ações e mesmo na divergência, né, de opiniões, de atitudes. Pô, podia ter feito assim, podia ter feito assado. Essas coisas só acontecem, só erra quem faz, né? E se você está errando é porque você também está fazendo, né? Se você não está errando é porque você está fazendo pouco. Então, é óbvio que aqui a gente está falando de erros internos, de questões internas do direito, né? Sem dúvida nenhuma, do nosso erro de condução enquanto gestão de pessoas, né? E isso não se aplica aos casos do cliente, né? Por isso, as nossas especificidades técnicas e tudo. Tem alguma outra carreira formação que você já esteja em vista, que você hoje está com gestão, mas tem alguma outra carreira carreira de formação que você também esteja
vislumbrando aí para entrar nessa sede de conhecimento, né? Nessa fome de absorver mais Fome e tudo. de poder. Fome de poder também, né? Por que não? Um ponto que eu entendo ser completamente necessário é justamente a gente entender sobre pessoas. A nossa profissão e a maioria das profissões são sobre pessoas. E com o caminhar dentro do escritório, com a evolução, eu começando a coordenar uma equipe, eu comecei a entender isso. Inclusive, foi algo que eu conversei recente com o Dr. Alexandre, que é justamente a gente tem um marco temporal. A gente tem um marco temporal de quê? Da maturidade. Porque às vezes a gente entra na faculdade, a gente começa a ver o direito, a gente começa a ler e acha que direito e a advocacia é só sentar na frente do computador, Sua técnica. só a técnica, é só peticionar. Mas não. A nossa profissão ela é puramente pessoas. É entender nossa equipe, é entender o cliente, é entender o nosso colega que está ali, é trocar informações. Então, essa questão que o senhor bem trouxe sobre a experiência é muito importante. Por quê? Porque assim a gente consegue aprender uns com os outros. Eu aprendo muito com o senhor, doutor Ricardo, com o doutor Alexandre. Sempre que eu tenho qualquer dúvida, eu ligo, pergunto, e aí o que que vocês acham? Como é que vocês podem, como é que a gente pode fazer? Por onde a gente vai, qual é o caminho, porque às vezes o caminho que eu estou percorrendo, vocês já foram. Já. E é interessante porque a gente acaba tendo isso nas peças, né? Algumas peças processuais, o Felipe, pô, doutor, dá uma revisada. E naturalmente, né, a gente sempre vê mais um aspecto processual, a gente sempre vê mais um argumento, né, para poder, Felipe, quem sabe inserir aqui esse argumento. Pô, que legal, né? Então, é sempre bom contribuir, mas quando você tem conteúdo, né, é isso, você tem conteúdo, você tem habilidade técnica e você partir de algo que já vem bem construído para você pensar com esse cotejo processual, com essa dinâmica de entender mais algum argumento, né? Aqui eu sempre, às vezes ele pede uma pesquisa, mas eu vou ali no STJ, eu vou ali dar uma olhada de novo para ver algum outro argumento, para repesquisar talvez o que ele já tenha pesquisado, mas com outro enfoque, com outro tema, né? Uma visão mais ampla. Isso, uma visão mais ampla. Então é muito bom essa dinâmica, né, de pedir para o colega revisar a peça, dar mais uma sugestão, dar mais um argumento, nos inteira melhor do que está acontecendo com o cliente. Então, é sempre uma satisfação, né, técnica para a gente poder, entre nós, contribuir com o colega dentro, né, dessas construções. Então, muito bom. Até porque o direito e a advocacia ele é extremamente dinâmico. Então, hoje eu posso ter um entendimento que amanhã eu posso ter outro completamente diferente. Cita um que você tenha mudado recentemente, Felipe. Por exemplo, a questão, vamos lá, abrangendo para STJ. O STJ ele tem vários temas que hoje a gente tem um entendimento, mas que nem todos os tribunais aplicam. Mas vamos colocar como exemplo aqui o Tribunal do Estado do Pará. Ele aplica o entendimento A, mas aqui no Tribunal do Estado de Brasília, ele aplica o entendimento B. E aí sobe tanto do Pará quanto daqui para o STJ. E aí o STJ fala, olha, mas o entendimento ele é realmente divergente. E aí ele vai marcar uma sessão e na sessão ele vai falar, olha, o entendimento é esse. Se for contrário do Estado do Pará, mudou completamente. E, por exemplo, um desses entendimentos é a questão do PASEP, que a gente fala muito no escritório, que a gente desenvolve muito para as entidades de classe, que a gente atua. Então, a gente tem um contato direto com essa mudança de entendimento. E não só isso, a gente pode levar, por exemplo, para a questão criminal. Desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica. Recuperação judicial. Exatamente. E aí é um bom ponto essa questão da desconsideração, porque hoje a gente tem... Que a teoria é diferente da prática. A teoria é completamente diferente da prática. E hoje a gente tem uma divergência muito grande de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Às vezes a gente fala de teoria maior, teoria menor, mas que na prática a gente sabe que vai mudar de tribunal para tribunal e, na maioria das vezes, de área para área. Sobretudo na trabalhista. Sobretudo na trabalhista. A pauta de nossas reuniões hoje é exatamente isso, né?
Nós defendendo uma cisão da empresa que ela poderia barrar a sucessão, né? Que ela tinha, provavelmente que a empresa fez a cisão jurídica que eu entendia que ela era motivo suficiente para não ter uma sucessão societária de implicação de uma empresa para outra, mas aí a gente imediatamente concluiu, mas a Justiça do Trabalho não vai levar só essa cisão societária como consideração, ela vai olhar o fato e ela vai passar por cima dessa cisão societária para perseguir o hipossuficiente, né, que é o trabalhador. E aí a gente volta para a questão da integração e para a questão da importância de se ter o conhecimento de todas as áreas. A gente só pode discutir como é em uma se a gente tiver esse conhecimento. Então, às vezes, minha especialidade é uma, mas na justiça trabalhista eles veem de outra forma. Só que a gente precisa indicar para o cliente os riscos. Para quê? Para sobrepesar. E aí, o que vale a pena? O que não vale? É um risco que você quer correr? Não é um risco que você quer correr? Porque o trabalho do advogado não é tomar decisões para o cliente. É expor todos os cenários para que ele tome a decisão, e independentemente da decisão que ele tome, tá junto com ele. Esse é um ponto muito importante. É um ponto muito importante porque nossa profissão não é uma profissão que a gente consiga garantir o resultado. Por quê? Porque não depende só da gente. É uma profissão de meio. Mas o que a gente pode garantir é que a gente vai lutar até o final. Podemos prometer só suor. Exatamente. Ontem nós levantamos uma questão importante num cliente nosso, que é locação de equipamentos. E ele não tem, na cadeia final, nem obrigação tributária de emissão de notas, algumas das espécies de locações que ele faz. E foi muito interessante porque a gente levantou para eles uma questão muito importante, né, Felipe? O novo sistema tributário, eu já não falo mais em reforma, para mim é o novo sistema tributário, a reforma já acabou, ela já está aprovada e nós já estamos com um novo sistema tributário que vai com contagem regressiva para ele começar a ser implementado. E aí a perspectiva que a gente trouxe, digo, comecem a aplicar o novo sistema tributário em cima da contabilidade, em cima dos números que vocês têm hoje e comecem a ajustar a sua atividade, inclusive criar modelos societários, a gente falou, ele pode criar uma transportadora, ele pode criar uma oficina de prestação de serviços, porque agora a compensação dentro da cadeia vai ser relevante para o caso, para a atividade dele. Ele achou que ele não tinha saída na nova reforma, com o novo sistema, e a gente mostrou para ele que dentro da própria atividade dele, ele vai gerar crédito de imposto para ele mesmo, né? Então, esse aproveitamento tributário que o novo sistema vai trazer, hoje, a gente, né, nessa reunião, a gente levantou para ele uma questão que ele tem que começar a já, desde agora, a começar a calcular como é que vai ser o novo sistema dentro dos números que ele tem hoje e ver aonde, e aí a gente vai entrar justamente para criar esses modelos societários para que ele possa ter os benefícios, utilizar os benefícios de acordo com a lógica do novo sistema tributário. Então foi muito interessante, né, essa perspectiva que a gente trouxe. Isso. Inclusive, esse é mais um dos diferenciais do Bastos Freire. Porque às vezes a pessoa não sabe que tem o problema. Então a gente tem que ter essa proatividade, a gente tem que chamar e falar assim, como é que funciona toda a tua operação? Eu preciso entender para conseguir identificar onde é e o que a gente pode ajustar. E essa é uma parte muito importante, porque se eu não sei que eu tenho um problema, eu vou continuar cometendo aquele erro. Mas a partir do momento que a gente chama, a gente consegue entender a operação, o cliente diz para a gente o que ele espera, como que ele faz, o que ele faz, aí sim a gente consegue abrir o leque de possibilidades. Ele pode até continuar correndo o risco da operação que ele corre, mas pelo menos ele está ciente disso. E aí ele vai tomar a decisão a partir disso. Então, realmente, muito interessante. E foi muito bem pontuado ontem, Natan. Agora, mas o outro aspecto importante, Felipe, que eu queria que você trouxesse aqui, que foi um outro aspecto relevante que a gente vem tratando dos nossos clientes, a gente fez uma reunião com o cliente para dizer... o cliente estava nos trazendo várias cobranças, né? Várias demandas de cobrança, e ele começou a trazer um número muito excessivo de cobranças para o escritório, que para o escritório, tecnicamente, representa o quê? Mais processos de cobrança, significa mais número de causas, significa mais faturamento para o escritório.
E nós fizemos o caminho inverso, né? Nós chamamos o cliente e dizemos, por que você está nos trazendo esse excesso de cobrança? Porque as cobranças que ele vem nos trazendo, cobranças com pouca chance de sucesso de resultado, cobranças até de locador de um martelo, uma ferramenta que eles alugam, que está preso. Nós estamos fazendo intimação desse locador, né? Que está preso na papuda. Então, as intimações têm que ser feitas para a penitenciária. Ou seja, a chance de sucesso desse recebimento, né? Ela é muito, muito pequena. Em contrapartida, nós começamos a ideia, o Felipe começou aí, queria que você falasse isso. Então, Felipe, o que aconteceu nesse caso e por que a gente teve que trazer isso para o cliente para dizer, olha, não é que a gente não quer receber processo. Fala um pouco disso, que eu acho que é uma perspectiva muito bonita do escritório. Não, com certeza. Além da questão do trabalho em massa, ou então da quantidade, do volume de processos, mais importante que isso é justamente a gente apresentar resultados. E o resultado, ele vem com a efetivação do que a gente busca ali. Então, se a gente busca uma cobrança, por exemplo, de 3, 4 mil, e que a gente verifica que tem uma dificuldade de recebimento, seja por fatores internos da empresa ou fatores externos, seja por conta do judiciário, seja por conta de que a gente desconhece, talvez, o endereço para fazer uma citação, uma intimação, uma penhora, por exemplo, ou então até mesmo que a gente tenha toda essa informação e não encontre bens, que a gente sabe que hoje na execução acaba sendo um impeditivo também. E aí a gente traz também a figura da prescrição, mas que eu não vou me ater aqui, tá, para a gente não se delongar muito em relação a isso. Mas então é importante a gente apresentar resultado. E se a gente vê que a gente tem está vendo que a gente tem muito processo que é uma demanda semelhante e que a efetividade está baixa, não por conta do trabalho desenvolvido, mas sim pelas circunstâncias, principalmente do judiciário e as circunstâncias externas, como dito, então a gente precisa achar uma outra solução, que talvez não seja judicial. Então a gente precisa trabalhar na questão de antecipar aquilo. Exato, onde é que está o problema? Como é que eu posso quebrar isso na fonte? Como é que eu posso resolver antes que o problema aconteça? E aí a gente foi identificar que o cliente tinha locações que ele não tinha nem o contrato assinado, então que tinha locações que ele não estava tomando as cautelas dele devido e que isso estava se transformando em prejuízo. Fazer o né? trabalho preventivo. E aí o que a gente identificou? Que além dele gerar o custo de cada processo, né? De cada processo para o escritório, né? A demanda, a causa de cobrança, também está gerando o quê? Custas judiciais, né, para ele e de um crédito que vai ter de pouquíssima chance de solução. Então, daqui a pouco, aquela carteira que era R$3.000, ele vai gastar esse valor uma ou duas vezes nos processos de cobrança com o escritório, não vai receber, ainda vai ter despesa das custas judiciais. Então, essa foi a nossa preocupação com o cliente, de chamar ele para uma reunião, de falar com o departamento por que está acontecendo esse gargalo, então vamos modificar o contrato de locação, vamos fazer caução em dinheiro, vamos criar algum mecanismo que diminua esse prejuízo para o cliente, né? E que ele não pode simplesmente continuar só alocando e tendo esses prejuízos. A importância do trabalho preventivo. A importância do trabalho preventivo. Então, eu disse, para a jurimetria do escritório, o cliente mandar mais 30, 40 processos, né, de uma vez só, mandou 18, manda mais 15, manda mais 20, quer dizer, ele mandou mais 100 ações, isso quase, né, multiplica o volume do contrato, a revisão dos honorários. Mas não é isso que a gente está preocupado, porque você está mandando processos que trabalho preventivo. Nós não vamos receber, então nós temos que avaliar o que está acontecendo aqui para você estancar esse teu problema aqui. E a gente, inclusive, está entrando no quê? No processo participativo das soluções. Ver se cabe trazer uma empresa seguradora para fazer um seguro pequeno que vá cobrir isso, se ele faz uma caução, se ele faz um retorno. E a gente se envolveu, né? Se envolveu com a ajuda do cliente para encontrar essa solução. Foi muito boa essa perspicácia, né? De identificar isso, Felipe. Então, é onde, né?
o trabalho jurídico interno identificou isso no cliente e é um benefício, né? Porque se a gente não tivesse atento ao cliente como um todo, né? Isso representaria mais faturamento para o nosso escritório, mas não seria o quê? Não teremos a entrega que é o resultado. A gente quer entregar resultado, quer que as cobranças cheguem né, ao êxito, cheguem ao fim. Exatamente. A gente tem que mostrar que a gente busca se diferenciar, né? Busca se diferenciar no mercado, se destacar. E é aquela coisa, às vezes a gente pode ser inclusive mal interpretado com a proposta que a gente vai apresentar. Porque a cultura que a gente tem é mais da briga, do litígio. Então, a partir do momento que a gente faz uma proposta dessa, a gente também tem que se preocupar. Sair um pouco da questão técnica, se preocupar com a parte pessoal. Como é que o cliente vai encarar isso? Como é que ele vai receber? Mas é algo que eu sempre falo no escritório. Na maioria das vezes, não é o que a gente fala. É como a gente fala. Para aí sim a gente conseguir ver onde é que a gente vai chegar. O que que a gente vai alcançar daquilo. Então, a estratégia, essa questão do tato com as pessoas também é muito importante por conta disso. E é algo que o Dr. Alexandre, que está aqui do meu lado, é expert, né? Então, Não é fácil, é um desafio muito grande lidar com pessoas, até porque cada pessoa tem uma forma, um pensamento, uma maneira de lidar e agir com cada situação, forma e situação, né? E da última vez que a gente conversou, eu e o Ricardo, a gente chegou nessa definição da diferenciação da gestão e liderança, né? Sobre números e pessoas, né? Às vezes nem sempre quem é um bom líder é um bom gestor e vice-versa. Às vezes você pode ser um bom gestor lidando com números, jurimetria, organizacional, forma de lidar com a boa organização do escritório, mas nem sempre você pode ser um bom líder. Às vezes é outra pessoa que tem esse perfil, né, com a sensibilidade um pouco maior na liderança com as pessoas, né? E a técnica também, às vezes é uma terceira pessoa que vai desenvolver isso no escritório, que faz essa parte da jurimetria do escritório. Aliás, como é que está a sua equipe lá, civil, no escritório? Com o curso de gestão que você tem desenvolvido, como é que você tem aplicado isso no escritório, com o time que você tem lá em Belém e com as perspectivas que tem caminhado aqui para Brasília, com os contratos que tem tentado fazer essa ponte e já trazendo a novidade de São Paulo? vamos lá. É muito importante a gente trazer esse ponto aqui, que é algo que a gente conversa muito. A importância da atenção, a importância da dedicação às pessoas, à organização pessoal. Por quê? Porque a gente se encontra num cenário onde a gente está numa transição, inclusive, de geração. Então, a gente precisa entender hoje, além de saber tratar com todas as gerações, a gente precisa entender hoje o que que a nossa geração, a geração anterior e a próxima, o que que eles buscam, o que que eles querem. Porque a gente tem que entender também que é importante a gente trabalhar na questão da motivação, que nem sempre é fácil. Então, às vezes, a gente tem ali uma equipe, não é só a gente ter equipe, a pessoa, o corpo tá ali. A gente precisa entender como é que a gente pode cuidar daquela pessoa. A gente precisa entender como é que a gente pode extrair o máximo daquela pessoa. Inclusive, esse foi um dos maiores desafios que eu tive, desde que eu entrei no escritório. Porque eu entro no escritório como advogado júnior, passa 8 meses, aí eu me torno coordenador do núcleo civil. Então, é um baque. É um baque porque a partir dali não bastava mais ficar sentado atrás do computador peticionando, não bastava mais a questão técnica. Mas aí sim eu tive que começar a me preocupar, que foi quando eu comecei a fazer os cursos, quando eu comecei a fazer as pós em gestão, tanto gestão de pessoas quanto gestão de escritório, que é justamente para entender como é que funciona a engrenagem, como é que tá, me atualizar, para que eu conseguisse lidar e, além de lidar, conseguir traçar os perfis. E, além de traçar perfil, como é que eu posso extrair o máximo dali? Porque o importante é esse. A gente precisa conseguir extrair o máximo das pessoas. Assim a gente consegue ter uma equipe, que é o que a gente busca, de extrema competência,
enxuta para que a gente consiga. Vou só fazer um adendo para você colocar melhor as palavras aí. Como é que você consegue se conectar melhor com as pessoas, né? Extrair melhor das pessoas. Parece que a gente está colocando de uma maneira comercialmente demais, né? Extrair melhor das pessoas, né? Eu entendi o que você quer dizer, mas Aham. como é que a gente pode se conectar melhor com as pessoas, né? Que é um Sim, grande desafio, né? Que você quer sim. estar colocando aqui dentro de um contexto maior. Afinal, texto fora de contexto vira pretexto, né? Não, com certeza. Quando a gente fala sobre extrair, é justamente como a gente consegue se conectar, como é que a gente consegue cuidar daquela pessoa, que foi como eu disse no começo. Como é que a gente consegue cuidar? Hoje, a gente precisa ter um equilíbrio entre vida profissional, vida pessoal. Então, eu preciso entender a minha equipe, eu preciso entender quais são os problemas que ele tem na vida pessoal. Por quê? Porque isso pode afetar no profissional. Quais são os problemas que ele tem na vida profissional? Por quê? Porque isso pode afetar na vida pessoal. Então, em relação a essa questão da conexão, e algo que é muito escasso hoje, é muito esse ponto, é se importar. E as pessoas sabem quem se importam de fato. E elas conseguem reconhecer isso. Então, a gente se importar de forma legítima é um grande ponto. E é isso que conecta a gente. Porque nem sempre a gente precisa falar aquela palavra a mais. Muita gente acha, vou ficar 30 minutos conversando ali com a pessoa, sendo que é um ambiente profissional. Eu não vejo dessa forma. Eu vou ficar 30 minutos tentando ajudar aquela pessoa para que ela consiga se tornar melhor, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E eu atribuo uma importância muito grande a isso. E se precisar perder, que não é perda investimento, 30 minutos, uma hora, duas, três, quatro, eu não vejo problema com isso. Justamente por conta dessa importância. Por exemplo, com o Dr. Ricardo. Quantas vezes a gente já ficou mais de 2 horas conversando no telefone? É. Nem que seja trocando ideia, falando sobre o processo. É importante. As pessoas precisam sentir que a gente se importa. Até porque às vezes a gente se importa, mas a pessoa não consegue sentir. Então, às vezes, é uma deficiência nossa de passar, de se comunicar para que a pessoa consiga perceber isso. E é muito importante a gente sempre estar atento. Porque se a gente quer ter uma equipe que é leal, que é grata, que para mim são coisas de extrema importância, a gente precisa se dedicar também a essa pessoa. Muito bom. Muito bom. Isso aí, concluiu bem. E no fim do dia, essa sensibilidade acaba retornando de alguma forma, né? Retorna, É, retorna e a gente vê o resultado. A gente vê o resultado. No escritório hoje, eu tenho uma equipe ali com 4 advogados e esse passo a passo, esse processo, que nada mais é do que um processo, um procedimento, é algo que leva tempo, como tudo na vida, da gente conseguir entender, é algo que é muito enriquecedor. É enriquecedor para a pessoa, é enriquecedor para a equipe, é enriquecedor para o escritório. É algo que todo mundo ganha. Então, eu entendo que seja algo que a gente deva focar. o desenvolvimento em pessoas é algo extremamente necessário, né? Se é caro investir nas pessoas, é mais caro ainda não investir, né? Dizem que se a gente investe nas pessoas e elas vão embora, né? Mas e se a gente não investe e elas ficam? Qual que é o maior gasto, né? E isso é algo muito importante. A gente investe nas pessoas para que as pessoas formem o time, né? Se a gente quer interagir e crescer uma empresa, um time, um desenvolvimento empresarial, todos são feitos de pessoas, né? Então esse é o maior desafio. E a gente acaba tendo uma subjetividade, e isso é o maior desafio de todos, é como que você cria um cenário objetivo dentro disso, né? Como é que você consegue saber até que ponto você está tendo uma ressonância com as pessoas? Porque nem todos têm a mesma comunicação que você. Então, se você conversa com alguma pessoa, qual é
a ressonância que aquela pessoa vai de fato te dar ou não de um feedback sobre uma área que você se comunica com ela. Tem muita gente que não vai te falar o que ela pensa, o que ela acha ou o que ela fez a respeito. Então você só vai descobrir nos resultados. E às vezes, dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, dentro de um ambiente corporativo, descobrir só com os resultados é muito temeroso, porque às vezes os resultados não sendo como você espera, pode ser perigoso você ter um resultado negativo onde você sobrevive com um resultado positivo, né? O mercado não aceita onde você não monetiza aquele, aquele resultado. Então, isso também é algo muito importante. Então, é um dom, já dizia Napoleão, você saber entender o, o ambiente com um só golpe de vista, né? Entender o campo de batalha com um só golpe de vista. Então, as pessoas hoje, até pegando as suas palavras com relação a entender as pessoas, é muito importante você saber quem de fato tem, o que você mencionou no início, quem tem fome, quem tem a vontade. E eu costumo até conversar bastante com o Ender, com relação ao direito. De fato, é muito importante todos terem direito, mas mais ainda do que direito é todos terem a oportunidade. E aí o que cada um faz com as oportunidades é o que vai discernir onde cada um vai chegar ou não. Se todos nós tivermos a mesma oportunidade e cada um chegar em um lugar, aí sim a gente pode de fato discernir que cada um fez o que pôde com as oportunidades que teve. Agora, se tivermos oportunidades diferentes, a gente não consegue discernir se de fato foi capacidade de um ou foi o ambiente que nos discerniu, né? Que é algo simples, porém muito complexo. Então, acho que esse é o ponto também. Então, hoje aqui a gente está tendo a oportunidade de conversar com o Felipe, que é de uma geração diferente, mas que tem muita fome aí de mostrar o seu valor para nós, tendo montado a equipe, trazendo a sua visão e querendo também romper barreiras, né, Felipe? Brasília vem, Felipe? Você vem para Brasília? Como é que tá essa história aí? Olha, cada vez estou me aproximando mais. E com as pretensões que nós temos aqui, os contatos que estamos fazendo e o que a gente tem em vista, quem sabe, num futuro próximo, estarei aqui. Pois é, majorando os clientes, qual é a sua ideia? Se eventualmente algumas entidades de classe puderem superar as expectativas, a sua ideia é uma coordenação à distância? Você acredita no trabalho remoto? Como que você pensa sobre isso? Acho que a gente tem que entender em relação a isso o que que pode ser considerado trabalho remoto, primeiramente. Mas assim, vindo para Brasília, sendo uma possibilidade, estando aqui considerando justamente as perspectivas que nós temos, eu vejo sim com bons olhos uma possibilidade de coordenação, estando aqui, continuando com a coordenação da equipe em Belém. Eu vejo com bons olhos, justamente porque a gente tem como fazer essa integração, é algo que a gente está fazendo por pouco tempo, lógico, essa semana, mas que está dando certo. O principal é a gente conseguir organizar. É organizar, é entender o limite de cada um, é entender não só o limite, mas a capacidade que cada um tem ali e direcionar. Porque coordenar é isso. É direcionamento, é organização, é cuidar de pessoas. Então, eu vejo com bons olhos, sim, doutor. E o que que você espera para 2025, Felipe? Com as perspectivas que nós Quais temos, são? eu espero um crescimento muito grande. A gente tem aqui em Brasília, por exemplo, algumas entidades de classe grandes que a gente quer trazer para a gente. E, além disso, outros clientes. Inclusive, algo que o senhor pode falar um pouco mais é São Paulo, que a gente abriu um escritório lá agora. O senhor pode falar um pouco mais para a gente e trazer a sua expectativa para esse novo desafio, considerando que a gente sabe que o mundo jurídico lá é diferente do resto do Brasil, né? Projeto 2025.2, né, Ricardo? Acho que a perspectiva de São Paulo, mais do que ser só um mercado jurídico diferente, abre também a perspectiva dos outros negócios, né? As oportunidades de M&A, as nossas vocações para
lidar com isso, sem dúvida nenhuma. E eu estou percebendo que o Felipe está querendo chegar mais perto de São Paulo, né? Ele está descendo de Belém para Brasília, mas depois de Brasília pode oferecer São Paulo, que ele com certeza vai querer, né? Então eu acho que isso é muito bom, essa visão, a gente falar isso, a gente desenhar isso como uma perspectiva, como uma vontade. A vontade primeiro é um sonho, depois ele se transforma em realidade. Então a gente está aqui trazendo isso. São Paulo, até pouco tempo atrás, era um sonho, né? É isso, era um sonho que se transformou em realidade. Então eu acho muito viável, Felipe, eu acho muito viável a gente fazer essas migrações, porque você conhece o escritório, conhece os clientes, tem um relacionamento com as pessoas. E essa proximidade aqui abrir outras perspectivas, as entidades sindicais, como a gente já tem, as nossas entidades de classe que a gente já atua. Mas a gente tem plenas condições de atender mais clientes com essa capacidade, né? Mesmo as entidades de classe que têm grande número de clientes, que seriam os seus filiados, os seus associados em massa. A gente tem com plena condições, pela estrutura que a gente vem montando no escritório, tanto pela nossa parte de software, pela nossa parte de preparação humana, né? Então, a gente está pronto para dar esse salto. É a fome. A fome de poder. É isso, pessoal. Então, gostaria de agradecer ao Dr. Ricardo pela presença, agradecer ao Dr. Alexandre pelo convite de estar aqui. Ontem mesmo eu falei pro Dr. Ricardo, doutor, vá lá, vamos bater um papo, vamos discutir. E graças a Deus deu certo. Disponibilidade de tempo, que sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada, assim como o Dr. Alexandre, mas se mantiveram disponíveis. E eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar em Brasília, estou muito feliz de poder estar aprendendo cada vez mais com vocês. Sou muito grato e acho que lealdade é um ponto muito importante, é necessário e é o ideal. Então, me deixo disponível para o que vocês precisarem. E fecho com esse agradecimento aqui. Muito obrigado de coração. Isso é porque é verdadeiro, meu amigo. Parabéns. Isso é porque é verdadeiro.